Beleza, meus amigos? Estou aqui hoje para a minha sessão às sextas-feiras com o Ricardo Príncipe de Mantua. É uma sessão que eu tenho no meu podcast. E hoje eu vou colocar aqui no meu canal do YouTube, da minha seita Liberdade e Harmonia com o Universo, para falar de um assunto que é muito recorrente e comum, principalmente em redes sociais, né? Que são pessoas chatas. Sabe aquela pessoa mal comida, azeda, etc, etc. E pô, em redes sociais é a coisa que você mais encontra. Aquela pessoa que ela fica incomodada porque você não pensa conforme ela pensa. Ou a sua posição política, futebolística, religiosa, ou caralho a quatro não bate com a dela. Então ela se sente, assim, ofendida no íntimo dela. Não sei porquê, né? Ih, chata pra caramba. Nossa, é coisa que frutifica. Tem muito em redes sociais e hoje eu quero falar do assunto que aconteceu esses dias atrás, que foi a morte do Cristiano Araújo, né? Eu vou ser sincero para vocês, eu tenho até o pé no interior, eu tenho até o pé na roça, tanto é que eu torço para o América de Rio Preto. Eu nunca tinha ouvido falar nesse cantor. Um amigo meu no Facebook postou lá sobre que ia aparecer vírus, essas coisas, com supostas fotos do acidente que ele teve, né? Aí eu fui no Google e dei uma pesquisada e vi que era o rapaz lá. Inclusive eu quero até lamentar a morte dele. E eu tô usando o nome dele aqui, não é pra nada contra ele, essas coisas. É só pra ilustrar mesmo esse vlog. Aí eu fui lá, vi ele e tudo. Inclusive ele morreu numa rodovia que eu conheço muito bem. Eu conheço muito bem a BR-153, a Transbrasiliana. Eu conheço essa rodovia desde quando ela entra no estado de São Paulo até quando ela cruza cruza São José do Rio Preto, depois ela passa para Minas, o Triângulo Mineiro e o sul de Goiás. Eu conheço essa rodovia praticamente inteirinha, da divisa do Paraná até Goiânia, eu conheço ela inteira. E fui ver lá tal, vi sobre da morte dele, essas coisas e tal. Aí começou no Facebook as pessoas postarem lá, né, sobre a passagem do artista, tal, tal. Aí eu escrevi lá que não tinha ouvido falar nele, tal, 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 tal. Aí já aparece um iluminado lá, porque assim, as pessoas, você não dá para entender. A pessoa não entende que você não tinha ouvido falar no rapaz. Ela acha que você é contra o ídolo dele. Aí fica naquela coisa. Aí apareceu um par de gente lá escrevendo não sei o que lá, que imagina, como você não conhece o rapaz, ou que ele tem sucesso, aí listou as músicas dele lá, tudo. Eu falei, pô, eu sinceramente eu não conheço, não tem nada contra esse gênero musical, não conheço e tal. Aí, passou um tempo, veio lá o Zeca Camargo lá, o apresentador de BBB lá, falando lá da comoção da morte dele e tal, 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 tal. Eu achei que o texto dele o que ele falou ali foi um pouco infeliz. Que nem foi nem, foi um pouco infeliz tudo, tal, tal, tal. Aí aparece um par de chato lá crucificando o cara, tudo. Tudo bem que ele falou a opinião dele, né? Deve ser respeitado. É assim, por exemplo, eu tenho uma opinião. Lá no caso lá que eu escrevi, que eu não conhecia ele, não foi nem tanto foi minha meia opinião, né, tal. Mas não falei nada do gênero da música dele, disso, isso aqui. Eu só escrevi que eu não conhecia, tal, tal, tal. Tudo bem, se aparece alguém lá que falando que não sei por que eu não conhecia ele, tudo bem, eu dou uma forma de outra opinião, né? Mas aí a pessoa começa a te ofender, escreve lá, ah, você é um perdido, você nunca ouviu falar num cara que fez um sucesso, sabe? Ele já toma as dores do suposto ídolo dele pra ele, então é uma coisa estranha. Então tem muito nisso daí na internet, gente chata, gente azeda. Depois os caras ficam falando, poxa, o Brasil não ganha prêmio Nobel. Se vocês não sabem, o Brasil é um dos países que mais manda cientista para o exterior. Quer ver? Quando. Vou dar até uma noção para vocês. Quando existia a União Soviética, os cientistas deles só ficavam lá naquele mundo comunista, aquele mundo lá que foi para o esgoto, né? Porque o comunismo só dá certo só na teoria. Aí o que aconteceu? Aí teve a comunidade dos Estados Independentes. O Brasil era o terceiro país do mundo que mais mandava cientistas para o exterior. Ele só perdia para os países que eram da comunidade lá da SEI, dos Estados Independentes, para a Índia e depois vinha o Brasil. Quer dizer, mas mesmo assim a gente não ganha Nobel. Não ganha Nobel de nada. Quer dizer, é estranho, né? A pessoa, às vezes, antes de fazer uma coisa produtiva para o mundo,
alguma coisa boa, o cara fica se doendo pro comentário que você faz. Quer dizer, nem dirigido a ele é. Às vezes você comenta lá simplesmente uma postagem, um artigo, qualquer coisa, e a pessoa se dói. E eu vejo muito também isso daí em coisas de religião. Religião é assim, eu respeito. Você acreditar num tijolo, você acreditar, não, você pode acreditar no que você bem entender. A partir do momento que a pessoa, por exemplo, não a pessoa, uma fanpage que eu sigo, aí o cara coloca uma publicação lá sobre uma coisa histórica em cima de uma coisa religiosa. E a coisa histórica sempre vai ser maior do que qualquer fato religioso. Vocês me desculpam. Eu quase sempre, eu nunca vi um fato histórico bater com um fato religioso. Se alguém souber de algum, me manda aí, me manda por e-mail, me manda por qualquer coisa, que eu nunca vi. Eu nunca vi. Quer dizer, o fato histórico sempre bate qualquer fato religioso, né? Aí você escreve tudo, às vezes porque eu estudei teologia. Eu estudei mesmo. Eu fiz muito trabalho em teologia. Eu fiz, nossa, muito trabalho em teologia. Eu dou até um exemplo aqui. Não existe uma pedra em todo o Egito que prove, por exemplo, que hebreus foram cativos lá. Não sei se você sabe disso. Isso é um fato histórico. Agora, se diz em Êxodo que eles foram cativos lá. Isso é um fato religioso. Entendeu? Então, eu estudei um monte de coisa. Às vezes você coloca uma coisa que é histórico e eles acha que você está indo contra a fé dele, contra a religião. Isso eu falo no contexto geral de religião, tá? Estou falando de religião A, B ou C. Então a pessoa já acha que, nossa, imagina, mas existe não sei quem. É sempre aquele negócio, existe não sei quem, baseado não sei quem, mas ninguém prova nada. É o famoso baseado, né? O primo do primo, da prima, do cara que foi cobrador, não sei de que empresa de ônibus, viu aquilo que o outro viu, ninguém prova nada. Aquela coisa, o peão que gira em volta dele mesmo não sai do lugar, né? Aquela coisa que não chega com fundamento nenhum. Aí eu vejo que existe muita gente que se dói, fica nisso. Eu vou falar até uma coisa interessante para vocês. Eu não sei se vocês sabem, os judeus quando moravam na terra deles lá, eles não faziam nem prisões, nem julgamentos, nem execuções na época da Pessach, que é a Páscoa, que é baseado também no Êxodo, né, que saíram do Egito e tal, aí eles comemoram a Pessach, Páscoa. Não falo bem hebraico. Aí o que acontece? Quer dizer, isso é um fato histórico, certo? Os judeus não constituíam tribunais, não julgavam nem executavam, e nem prisões antes eles faziam. Quer dizer, isso é uma coisa histórica, não é uma coisa mitológica, é uma coisa histórica. E se vocês forem numa sinagoga e perguntar para o rabi, ele vai falar isso, porque não faziam mesmo. Aí se tem a crença que uma pessoa foi presa, que ela foi julgada e que ela foi executada nessa época. Não vou falar nem quem foi. Quer dizer, isso daí é uma coisa baseada que você tem a história, que eles não faziam julgamento, faziam nada disso que como eu citei atrás, e tem uma parte religiosa que alguém teria morrido nessa época. Quer dizer, você vai acreditar no quê? Numa coisa histórica ou numa coisa de religião? Eu vou acreditar sempre numa coisa histórica. Entende? Então, às vezes, você escreve qualquer coisa assim, e as pessoas acham que você está indo contra a fé dele, não sei o que. Ficam vendo uma coisa estranha. Então, existe muita gente, mas chata mesmo. Chata, as pessoas às vezes escrevem cada coisa que não tem nada a ver, sabe? Cada idiotice, sabe? Às vezes você que estudou uma coisa, a pessoa às vezes vem com argumentos de quem não totalmente leigo, não entende do assunto, sabe? Uma coisa, sabe? Uma coisa chega a ser até ridícula, sabe? Uma coisa que não sei onde que a pessoa, assim, sem ser baseado na crença dela, pode achar aquilo, que não tem nada assim que se prove. Então, quero dar um alerta aí para vocês não ficarem assim. Às vezes as pessoas fazem um tipo de crítica, ainda mais para você que é jovem, e às vezes você tem uma vida social até na internet, e você se depara com esse tipo de gente azeda, com essa gente chata, que não acrescenta nada ao mundo. Não se preocupa não. Só faça que nem eu, ria. Você tem que rir. Ria dessa gente, porque esse tipo de gente não acrescenta nada ao mundo.
continua com as suas posições. Se você vê que você em alguma coisa você está errado, não tem problema nenhum, estude, veja, porque eu acho que o intuito dessas pessoas azedas é tentar, às vezes até te derrubar, sabe? Às vezes você escreve uma coisa com argumentos e a pessoa que não tem argumento nenhum, ela tenta desacreditar você baseado numa coisa que nem ela mesma sabe o que é. É uma coisa estranha, sabe? Aquela coisa assim de tentar derrubar você, jogar você para baixo. Então é muito comum essas coisas. Nossa, aquele Orkut, o Orkut fora a comunidade que eu tava do América de Rio Preto e coisa de tecnologia, porque tecnologia eu aprendi bastante no Orkut, pode parecer brincadeira. No Orkut eu aprendi coisas de programação, cara, que coisa que se ensina em faculdade mesmo. Faculdade, eu negócio de TI, tecnologia da informação, só fiz cursos técnicos e aprendi muito na base da unha mesmo, na marra, na programação da base da marra. Nossa, ali eu aprendi coisas, pô, assim, sabe, coisas do outro mundo, coisa que físico ensina em faculdade, sabe? Fora do América de Rio Preto para saber coisas do interior lá e essas de tecnologia da informação, o Orkut para mim não servia praticamente para nada. Às vezes você tava em comunidade lá, eu tava numa comunidade chamada Cidadania Italiana qualquer coisa. Eu, como faz muitos anos atrás eu tive um visto de trabalho para a Itália, eu até coloquei lá uma experiência pessoal, todas essas coisas. Aí apareceu um monte de gente chata, querendo que você indicasse ele não sei pra quem, que você desse uma força pra pessoa ir pra lá e fazer e viver lá, sabe? Se você não escrevia nada disso, você só escrevia que tinha um visto tal. Porque eu conheço gente lá tal, pessoas que têm empresa, tudo, podia, sabe, me dar uma força pra mim lá. Mas sabe, é esquisito e uma coisa que eu percebi, essas coisas de redes sociais, existe muita gente que pede, sabe? Gente pedinte mesmo, gente assim que não. Às vezes ela tem informação na própria internet, ela vem te torrar teu saco pra você escrever ou falar qualquer coisa, uma coisa que ela pode ter informação na própria internet, sabe? Aquela gente folgada, aquela gente devagar, aquela gente lerda. É o que mais tem. Tá cheio. Nossa, esse Orkut, nossa, mas eu morria de rir, cara. Nossa, tinha cada coisa ridícula ali. Ridícula, ridícula. Inclusive, até no outro vídeo que eu fiz aqui, o Google, ele teve muito problema até judicial, né, com esse Orkut, né? Pessoas às vezes faziam comunidades lá difamando pessoas, difamando entidades. Ela teve até muitos problemas com a justiça graças a esse tipo de gente que também eu classifico como chatas. Tá bom? Então eu quero deixar para vocês um grande abraço. Muito obrigado por prestigiarem e assistirem ao meu vídeo. Eu só coloquei uma ilustração hoje de mim aí, porque eu estou cheio de trabalho na minha casa, estou cheio de coisa para fazer aqui. Coloquei uma ilustração, coloquei esse áudio aqui que eu vou editar aqui no meu software. E editei, já que vocês estão me ouvindo. E muito obrigado. Gostaram? Dê um like. Não gostaram? Tudo bem, eu respeito a opinião de vocês, a vontade de vocês. E assim seja. Um grande abraço e até mais.